Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Programa que você acompanha aqui na TV Diário, também pode acompanhar pelo YouTube. Sempre na companhia, ou quase sempre, na companhia do Jorge Brandão, do Diógenes Chaves, da Márcia de Faux, hoje com a companhia da Márcia de Faux e de um convidado especial, até em função do tema que nós vamos tratar no programa de hoje, que é o amigo Joel Dutra, trabalhador, né, no lar de Joaquina, palestrante espírita, e que com certeza vai nos trazer contribuições muito importantes a respeito do tema de hoje, que é o bem e o mal. E onde é que está? Está na vida. Mas também, é claro, está no livro dos Espíritos, né? Capítulo 1 da Lei Divina ou Natural, que trata, por exemplo, dos caracteres da lei natural, origem e conhecimento da lei natural, divisão da lei natural e o bem e o mal, que é o nosso tema central de hoje, o bem e o mal. Márcia de Faux, até para fazer as honras da casa, apresentar o nosso convidado e já ir de imediato respondendo à primeira questão. O que é o bem ou o que é o mal? Essa é uma pergunta bastante pertinente porque nos envolve diretamente a questão de percepção, de lucidez quanto a esse contexto do que é o bem, o quanto de minhas posturas estão conectadas com o bem e o que é o mal. O quanto de minhas posturas estão conectadas ainda com as raízes, as bases do mal existente em nós, né? A doutrina espírita, ela faz uma diferenciação muito lúcida e bastante clara para todas as gentes, poderíamos assim dizer, para todos os níveis, para todas as capacidades de compreensão, dizendo que o bem é tudo aquilo que nos aproxima da lei de Deus. E o mal seria tudo aquilo que nos afasta dessa lei de Deus. Assim a gente compreende um pouco melhor esse contexto, de acordo com as percepções, as capacidades de percepções já no nível em que estamos de cada um de nós. Aquele que tem talvez uma compreensão mais abrangente em termos de conhecimentos científicos, vai fazer alguns paralelos nessa compreensão do que seria o bem e o mal de uma forma. Aquele que vive talvez com uma certa limitação em termos de conhecimentos técnicos, mas que na sua riqueza de compreensão a respeito da vida consegue estabelecer num outro patamar esses valores, também tem a possibilidade de compreender aproximando a partir do seu conceito do que seja Deus. E aí começamos a compreender um pouco diferente esse contexto de bem e mal. O quanto eu entendo de Deus, o quanto eu compreendo dessa grandeza que nos cerca, que nos possibilita a continuidade da vida, que nos possibilita estar aqui nesse momento. Joel, a Márcia falou, né, trouxe algumas referências sobre o bem e o mal e colocou a palavra Deus. E aí quando entra Deus, qual é a concepção de bem e do mal, a partir do projeto de criação, através de Deus, é claro? Olha, Vicente, esse talvez seja o ponto mais importante da compreensão, né, sobre o que é o bem e o que é o mal. E eu, estudando, enfim, para as palestras, eu encontrei uma afirmação que eu achei muito pertinente no que diz respeito, primeiro, ao que é o bem e o que é o mal. Para nós, a doutrina espírita, né, e essa afirmação não é minha, eu percebi nesses estudos, não há caminho do meio, né? O budismo diz que o melhor caminho é o caminho do meio, porque nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, mas se refere às ponderações, o jeito como tratar a vida, enfim. No Espiritismo nós não temos o caminho do bem, o caminho do meio, ou se segue as leis de Deus e se vai para o bem, ou se segue, né, o caminho contrário às leis de Deus e se vai para o mal. Então essa é uma ponderação que nós precisamos fazer, né? Primeiro, para depois pensar em Deus. E mais adiante, lá no Livro dos Espíritos, né, Kardec também nos fala, os Espíritos nos falam através de uma pergunta feita por Kardec, de que nós somos responsáveis pelo mal que decorre de nós não fazermos o bem, ainda que nós não façamos o mal, né? E o mal, para Kardec, nessa
compilação toda que ele traz nas obras e principalmente naquilo que ele traz como discorrer a respeito do bem e mal, na Gênese, ele fala que o mal, na verdade, é a ignorância do homem com relação às leis de Deus, né? Porque nós nascemos simples e ignorantes e vamos tateando, vamos aprendendo. Alguns erram mais, levam mais tempo, outros erram menos, levam menos tempo para o progresso e para a perfeição. Mas a questão de Deus, neste aspecto todo isso, é que nós estamos talvez desacostumados a pensar, né? Porque se nós temos todo um conhecimento de Deus, nós acreditamos que Deus tem todos os atributos morais na sua máxima perfeição, Deus é justiça, é amor e caridade, quando eu olho para alguma coisa que a mim me representa o mal, a pergunta que eu devo fazer é: Deus não está ali com a sua justiça, com o seu amor e com a sua caridade? Porque se Deus é onipresente, é onisciente, sabe tudo, né? É a bondade, a perfeição, a justiça na sua máxima potência, vamos dizer assim. Então, para qualquer aspecto que eu olhe da minha vida e da vida dos outros e da vida da humanidade, enfim, eu tenho que enxergar Deus nesse aspecto. Então, quando eu olho para uma guerra, quando eu olho para uma tragédia, né, eu preciso, de algum modo, entender que Deus está ali presente com a sua justiça, com a sua bondade, né, e com o seu amor. Porque só assim eu vou compreender que Deus é aquilo que eu imagino que Ele seja. Ele é o todo, né? Então, quando as pessoas falam, né, o bem, o mal é a ausência do bem. E aí eu pergunto, e essa pergunta eu tenho me feito, né, e assim, mas se Deus é onipresente, onisciente, sabe tudo, está presente em tudo, e a justiça e o amor, numa guerra, o que é que eu não estou vendo, por exemplo, da presença de Deus? Então talvez nós precisamos, ou talvez precisemos reconfigurar alguns conceitos de Deus para saber qual o tamanho de Deus que eu tenho dentro de mim. O meu Deus abrange a guerra, abrange, enfim, todas essas, ou ele está ausente dali. Se ele está ausente numa guerra, então ele não é onipresente, e aí então não é Deus. Essa é uma discussão que a gente precisa pensar, até para a gente desdobrar, vamos dizer assim, esse conceito da presença de Deus em tudo, né, e da sua bondade, da sua justiça. É isso que nós precisamos pensar. Eu concordo plenamente. Penso também que Deus está presente em tudo, porque Deus é o todo. Exato. Deus é o todo. No Alcorão já se dizia, né, que não cai uma folha sequer sem que Deus saiba, para significar o quê? A presença realmente de Deus. Exato. Em tudo. A partir do processo de criação, tudo passa por Deus. Concordo plenamente. Mas quero colocar uma questão para você, para a Márcia, para a gente discutir aqui no programa, que é a seguinte, e que é uma pergunta que a gente ouve também com muita frequência, inclusive ao longo das nossas palestras, exposições, e principalmente depois, né, quando a gente coloca aquilo que a gente preparou, né, partilha um pouco dos nossos conhecimentos, e muitas vezes é questionado. E a pergunta é: se Deus está presente em tudo, ok, e está, por que Deus permite a guerra? Por que Deus permite a tragédia? Por que Deus não evita a tragédia? Por que Deus não evita a guerra? Hein, Márcia? Hein, Joel? Por que Deus permite o amor? Por que Deus não evita o amor? Por que Deus permite que sejamos felizes, que construamos histórias lindas, que plantemos flores? Porque temos liberdade para isso. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa construir e ser o artífice do nosso futuro, né? Nas palavras da espiritualidade. E a guerra, ela é consequência da atitude do homem. Ela não é consequência da atitude de Deus. Deus nos dá o cenário e os instrumentos para atuarmos no processo. As escolhas individuais desse povo que está em processo de aprendizado é que, muitas vezes, por caminhos equivocados e escolhas equivocadas, geram esse processo de dor, de iniquidade, de dificuldade à terra, né? Não é por outra razão que, no tempo em que temos relato ali da experiência de Cristo, no momento em que Cristo estava na terra, estava ali combatendo
as mazelas humanas internas, chamando a atenção do ser humano para a sua iniquidade, né? A firmeza do Cristo ao se reportar aos fariseus hipócritas, sois iguais a túmulos caiados, brancos por fora, cheios de podridão e iniquidades por dentro, trazendo uma realidade ali de uma dificuldade ainda que o homem carrega em si. E que em algum momento essa dificuldade se expressa na guerra, na beligerância de toda ordem, né, nos conflitos que hoje não mais postos exatamente em algumas regiões em termos bélicos, mas essa beligerância dentro dos lares, né, os constrangimentos, as situações complicadas em que nós, seres humanos, impomos aqueles que estão junto de nós ali na condição de amores que a espiritualidade nos confia, né, para conduzir, para auxiliar no processo. Então a gente começa a perceber que tem muito mais a ver com a nossa pequenez humana ainda do que com a grandeza do Pai, esse processo de dor que a gente visualiza na Terra. Em cima do que vocês disseram, aqui a questão 630 do Livro dos Espíritos, né? O codificador pergunta, como se pode distinguir o bem do mal? E a resposta é muito clara, muito objetiva, né? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. E aí tem uma outra pergunta que o codificador formula. Mas onde é que está então a lei de Deus? Onde é que está a lei de Deus? A lei de Deus está na consciência. A lei de Deus está na consciência. Para mim, uma das grandes, né, lições da obra da criação é exatamente a liberdade que Deus nos dá de escolher. Tantas vezes a gente também ouve esta pergunta. Um dia eu fiz uma exposição aqui no Lar de Joaquina mesmo, e terminei a exposição, uma pessoa veio falar comigo. Como é que vocês explicam tantas diferenças? Como é que pessoas nascem na miséria e outros na fortuna? Como é que pessoas vêm com necessidades, né, com deficiências físicas, orgânicas, mentais, emocionais, e outros parece que já nascem, né, com saúde plena? A partir de quando esses efeitos acabam sendo, de certa forma, escolhidos? Seria isso, Joel? De certa forma, sim, né? Porque se nós imaginássemos um mundo impregnado pelo amor, né, nada disso que nós estamos vendo estaria acontecendo, nem a miséria, nem guerra, nada, absolutamente nada, porque hoje o ser humano, né, produz alimentos, produz, enfim, tudo o que é necessário para a vida da população toda, né? E por que muitas pessoas passam fome em alguns países? Por que outras entram em guerra? Porque o homem ainda é muito egoísta, o homem ainda é muito orgulhoso, prepotente, vaidoso, né? E se deixa dominar pelas paixões. Essas paixões eram necessárias lá no início da criação, em razão justamente da preservação do instinto de sobrevivência. O homem tinha que ser egoísta, né? Muitas vezes numa disputa por uma comida tão escassa, enfim. E isto foi nos trabalhando no sentido de que nós precisávamos aprender muitas coisas, no sentido de deixarmos de lado essa condição muito animalesca, né, para que a gente pudesse evoluir. E é isso que Kardec diz na Gênese. Lá no início, quando nós fomos criados, nós tínhamos um livre-arbítrio muito limitado, porque nós precisávamos, né, da sobrevivência. Então havia um acolhimento, vamos dizer assim, de Deus, na medida em que ele supria muitas das necessidades, principalmente as corporais. Quando nós começamos a desenvolver a inteligência, e por consequência também, né, a moral em cada um de nós, o homem começou a se tornar talvez muito mais egoísta, né, e orgulhoso dos seus feitos, e passou a querer só para si as coisas, né? E aí quando quer só para si, ele pratica o mal. Isso é o que a gente entende, né? E Kardec vai fazendo todo um desenrolar no seu trabalho ali, principalmente na Gênese, dizendo isso. Quer dizer, a partir do momento em que o homem começa a trilhar um caminho com mais liberdade, com mais livre-arbítrio, né, ele passa, muitas vezes, a tropeçar em coisas que é necessário que ele aprenda no tempo, né?
E essas coisas seriam exatamente esse desprendimento, compreender que a vida verdadeira não é esta aqui que nós estamos vivendo, né? Que a vida é a vida superior, a vida na espiritualidade, e com isso aprender a amar ao próximo, enfim, e, como diz Kardec ali, como dizem os espíritos a Kardec, né? Respeitar, conhecer, compreender e seguir as leis de Deus, né? Que são baseados, né? As leis de Deus são baseadas naquela tríade que os espíritos dizem a Kardec, que é justiça, amor e caridade. Né? Essa é o base de tudo. Se nós seguirmos essa lei, e eles dizem que todas as outras leis estão abrangidas por esta, né? A lei de justiça, amor e caridade, nós seríamos perfeitos. Como nós somos ainda crianças na criação, né? Nós estamos um pouco longe, vamos dizer assim, de um dia a Terra ter esta harmonia, né? Então, por isso é que ainda estamos neste vale de aprendizado, vamos dizer assim. Pois é, o Joel usou uma expressão que eu tenho repetido aqui tantas vezes e que para mim, quando eu compreendi, quando caiu com a clareza que ela tem. E aqui, às vezes, as coisas são tão simples, a gente busca longe o que está tão perto. A visão da vida futura. Para mim, esta é uma questão que faz toda a diferença. Porque se nós entendermos, né, concebermos a vida como algo que vai ter continuidade e que nunca vai terminar, aí vem a questão da vida futura, isso também me remete a vidas passadas. A vidas passadas. Né? Então, eu não sei em que estágio, em que momento, em que tempo da minha existência eu estou hoje. Agora, eu tenho absoluta certeza que eu venho de muitas vidas passadas para chegar no estágio em que eu estou hoje. E terei muitas vidas pela frente para chegar ao meu verdadeiro e ao nosso verdadeiro sentido. Então, a visão da vida futura, se me dá, né, a certeza de que a vida não termina com o nosso desencarne aqui, que é algo que nos assusta ainda, nos afeta, nos toca, nos impacta, né? Então, isso nos dá a garantia de que tudo que está acontecendo é passageiro. Claro que a gente não deve ficar numa observação contemplativa. Bom, tem vida pela frente, então deixa rolar, deixa acontecer, que as coisas vão se acomodar. Não, porque cada um de nós tem um papel importante para cumprir. Mas esta visão da vida futura, para mim, faz toda a diferença. Por quê? Porque nós somos resultado hoje, e foi essa resposta que me ocorreu dar na hora ali, né, quando eu fui questionado, é que nós somos resultado das nossas escolhas. Nada acontece por acaso. Eu não sou o que sou por acaso, eu sou o que sou pelos meus acertos, pelos meus erros passados e pelo aprendizado de agora. Né? Então, a questão da vida futura. Nesse contexto, Márcio, que eu não sei se tu concordas, né, com esta observação, onde é que entra aí o nosso papel para construir aquele futuro que nós almejamos? Quando você trouxe que a vida futura te dá uma percepção clara de um passado, eu pensei imediatamente e nos dá uma consciência plena do presente. Uhum. Porque estamos vivendo nesse momento a nossa melhor versão. Sem dúvida. Já que tivemos inúmeras experiências, não fomos criados agora, viemos de longa data, resultado de toda uma construção de escolhas acertadas e erradas, equivocadas, né? Escolhas direcionadas conectadas com o bem, escolhas conectadas com o mal ao longo dessa caminhada e, por consequência, resultado, nesse momento, de todo esse processo de escolha aqui e acolá. Claro que com alguns afunilamentos. A vida foi também nos afunilando. Pessoas ao nosso lado foram afunilando para nós para que essas escolhas fossem mais acertadas. Para que, no resultado de agora, sejamos não apenas um fruto das nossas experiências, mas também conectadas. Alguém conectado com uma série de almas queridas, de amores. Então, vemos que somos um patrimônio, né, que não começou agora. E, por consequência, tudo que vem à frente, imprescinde, depende urgentemente do bem proceder nesse momento. Para que esse futuro possa se estabelecer de maneira mais leve para todos nós, com certeza, não apenas para mim, mas para todos aqueles que me cercam e, por consequência, eu vou interferir na vida de muitas almas, eu preciso ter essa consciência plena, né, nesse momento, dessa vida futura,
dessa continuidade, para que isso me modifique o ser. Porque se eu pensar que a vida termina nesta encarnação, que ela começou agora e termina agora, realmente não tem razão de ser. Aí essa visão materialista, às vezes, nos faz compreender o pensamento de algumas pessoas que não acreditam em nada, aparentemente, e que escolhem viver a vida ao bel prazer e dane-se os demais. Então a consciência na vida futura, na continuidade, realmente nos modifica o cuidado com tudo aquilo que sai de nós, com tudo aquilo que é produzido por nós, com tudo aquilo que nos envolve e, por consequência, envolve outras pessoas, porque estamos estabelecendo conexões. E muitas vezes é preciso ampliar essa percepção de bem e mal nesse processo para que a gente não seja também imediatista e pense que o resultado de um contexto todo ele está nesse exato momento. Há que se ter muito esforço, trabalho, suor no processo, né? E aí a gente pode agora no próximo bloco, porque acredito que estamos estourando o nosso limite, trabalhar um pouco mais isso. Como aplicar na nossa vida prática essa consciência de continuidade da vida, de que não somos espíritos criados recém agora, somos espíritos milenares, que temos uma história, que trazemos uma bagagem, que estamos conectados com o bem e o mal, de certa forma também, porque ainda temos muitos conteúdos a serem trabalhados, conectados com a maldade em nós, e não podemos negar essa sombra. Então, na vida prática, no contexto, no turbilhão ali do dia a dia, como é que a gente veicula toda essa informação? Pois é, muito bem colocado. E realmente nós estamos no limite do nosso tempo, né, no primeiro bloco. Eu quero retomar depois pelo nosso convidado especial de hoje, Joel Dutra. E a próxima questão, dentro, né, desta linha de raciocínio da Márcia, está bem adequada à pergunta que o codificador faz na questão 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. E essa é uma pergunta que a gente ouve muito. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Vamos para o intervalo, voltamos em seguida com o programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Já voltamos. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Seja bem-vindo à Ubra Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e, através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Na Unicred, você encontra soluções financeiras para todos os momentos da sua vida. E tudo com atendimento personalizado para você fazer as melhores escolhas. Afinal, na Unicred, o cooperado é o verdadeiro dono do negócio e participa dos resultados. Conte com linhas de crédito, seguros, previdência, investimentos e muito mais. Além, é claro, do Unicred Visa, um cartão aceito no mundo todo. Quando você escolhe a Unicred, escolhe cooperar para um futuro mais próspero. Escolha diferente. Seja um cooperado Unicred.
Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida que você sempre acompanha aqui na TV Diário, também pelo YouTube, pelas plataformas sociais. Hoje o nosso tema é o bem e o mal, com a Márcia Difo, com o nosso convidado especial de hoje, Joel Dutra, para um tema que é tão importante que nós queremos retomar agora, esse segundo bloco, né? Pelo Joel, que está aqui conosco hoje, também partilhando os seus conhecimentos e refletindo sobre esta questão que é extremamente importante, o bom, o bem, o bom e o ruim, ou o bem e o mal. O bem e o mal na sua essência. E aí, Joel, esta pergunta que às vezes, tantas vezes a gente ouve. Mas por que Deus já não fez uma humanidade perfeita fora destas mazelas que a gente vive, fora dos problemas, fora de tantas diferenças, de tantas desigualdades, de tanta dor, sofrimento? Por que já não nascemos prontos, perfeitos, se Deus é perfeito? E E qual seria a graça? Eu acho que dá para começar respondendo assim: qual seria a graça de tu nascer num paraíso, né? Tu seres perfeito, não ter absolutamente nada para fazer, porque se a perfeição está em tudo, se tu mexer, tu estraga, né? Então, não teria qualquer sentido que Deus nos criasse já na perfeição quase que absoluta, não a dele, porque ele, enfim, é outra, né? Mas aí a gente faria o quê? Eu lembro de quando eu era criança, na minha imaginação, quando falavam de céu e inferno, paraíso e inferno, eu tinha na imaginação os anjos lá tocando harpa e a gente fazendo nada, né? Vai chegar o dia, imagino eu, que se tu não tiveres absolutamente nada para fazer, tu vais te entediar e aí talvez este paraíso se desmonte, porque nós, como seres humanos, somos inquietos, somos, né, talhados para o trabalho e para o progresso. Então, justamente em razão da necessidade de termos o mérito de conquistar o paraíso, entre aspas, e o paraíso, quando a gente alcança, na verdade, é um paraíso com muito trabalho, porque nós seremos tão bons ao ponto de ajudarmos a humanidade em planetas, em sistemas solares, enfim, porque nós teremos uma compreensão muito maior e um crescimento muito maior, né? Como o próprio Cristo disse, nós somos deuses, né? E se nós somos deuses, nós temos a possibilidade de alcançar esta perfeição. A partir do momento em que nós começamos a galgar a nossa vida, né, em várias existências, nós começamos a conquistar aquilo que nos pertence, que é a perfeição e que é o reino de Deus. Mas para isso nós temos que ter mérito, porque senão não teria graça nenhuma, né? Nascermos perfeitos para fazer o quê? Né? Não sei. Eu acho que eu provavelmente, depois de talvez uns 1000, 2000 anos na perfeição e no tédio, eu começaria a ficar revoltado com Deus, porque qual é a graça? Pois é, bem interessante, né? E a gente tem sentido, tem vivido, né, Márcio, essa experiência aqui. A gente cada um de nós tem as nossas ideias e daqui a pouquinho nós vamos ampliando, como mosaicos que vão se enquadrando, vão se encaixando. Exatamente isso. Porque tem uma questão que eu tenho referido muito também, né, que é a questão 132. Quando o codificador pergunta, né, para espiritualidades qual é o objetivo da encarnação. Aquelas perguntas que a gente está toda hora fazendo. De onde é que eu vim, para onde é que eu vou, o que é que eu sou e principalmente o que é que eu estou fazendo aqui. E aí a espiritualidade responde: Deus impõe a encarnação para que possam chegar à perfeição.
E essa tua explanação me colocou mais uma vez diante disso que às vezes causa algum conflito, alguma dúvida. Tá, mas o que eu vou fazer quando eu chegar na perfeição? E sabe o que me ocorre? É que até para a gente chegar na perfeição, a gente precisa estar preparado. Senão, não vai saber o que fazer quando chegar nesse estágio. E aí, Márcia, nós passamos por todo esse período, né, de vivências, convivendo com o bem e com o mal, fazendo as nossas escolhas. O que te parece? Exatamente. E é por isso que é necessário uma compreensão muito clara, porque vai depender dessa compreensão como eu vou me portar nesse contexto e como eu vou conseguir ter essas percepções, né, Joel? De ver a clareza ali da bondade de Deus. Quando Joel trouxe que no mal ali não está a ausência de Deus, mas que de certa maneira, como responde a espiritualidade, é a ignorância de Deus. Por quê? Porque a nossa limitação de compreensão ainda, e é bem isso que você traz, a nossa limitação de compreender que Deus está no processo, nas nossas fragilidades, nas nossas pequenez humanas ainda, né, nos ensinando a gatinhar, a levantar, a começar a dar os primeiros passos, a partir de equívocos, de acertos, de toda uma construção, né, para que a gente consiga colocar em prática na nossa vida o melhor que consigamos a partir da experiência que já temos e do nível de compreensão que tenhamos. Eu costumo brincar que a física quântica, por exemplo, pensa na física quântica. Eu não consigo pensar na física quântica, porque a minha limitação intelectual não me permite compreender física quântica. Eu não tenho conhecimento a respeito. Então fica difícil para mim. Então se percebe que o meu limite de compreensão sobre qualquer teoria a respeito de física quântica vai bater na trave do limite da minha capacidade intelectual. Então eu percebo que eu tenho que ter alguns avanços ainda na compreensão intelectual para que eu consiga entender algumas coisas que estão aí postas de maneira clara e homens, colegas nossos, companheiros de caminhada, homens de ciência, já dominam. E a gente não tem sequer o conhecimento básico ainda, o mínimo, às vezes necessário, para uma compreensão um pouco mais aprofundada. E aí começamos a pensar sobre Deus. A nossa capacidade intelectual ainda não está num nível, batemos na trave. Então, ainda não nos é dada a conhecer, segundo a espiritualidade, justamente porque não temos condições. Tempos atrás, quando se falava no micróbio, na bactéria, sem a descoberta do microscópico, aquilo era loucura de homens lunáticos e fanáticos. Então precisou a tecnologia possibilitar uma compreensão mais aprofundada, as ciências avançarem em vários níveis, em várias áreas. Hoje se pode avaliar um cérebro em funcionamento e dizer se aquele indivíduo que está trazendo uma lembrança realmente é uma lembrança ou é uma criatividade, se é a área da memória ou a área da criatividade que está em desenvolvimento quando uma criança está fazendo a reflexão a respeito de uma vida passada, trazendo dados contundentes ali. Então hoje a gente tem um significativo embasamento científico a partir de todas as descobertas que foram postas, a medicina nos possibilitando isso, um significativo embasamento para a doutrina espírita, quando se tem a regressão de memória nos possibilitando a compreensão de muitas coisas. Então percebemos que realmente a construção desse cenário na nossa vida prática hoje depende de alguns avanços individuais que cada um de nós consiga fazer. Mas à medida que esses avanços vão acontecendo, Deus possibilita que comecemos a plantar de forma diferente no terreno da vida para que a colheita seja um pouco melhor, né, nesse processo todo. Então não é castigo divino, é amor. Os processos que a vida nos apresenta para que a gente possa chegar um pouco mais ao progresso e à perfeição. O Joel referiu aqui também a questão da perfeição, quando Jesus afirma, né, que nós somos seres perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Né? E também no primeiro momento eu recebi até como um puxão de orelha. Mas eu estou muito atrasado. Né? Mas não é isso que, na minha concepção, Jesus quis dizer. Ele quis dizer que nós temos capacidade, pela busca do conhecimento, de chegarmos a um estágio mais avançado. Sereis capaz de fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Opa, onde é que eu estou? Como chegar nesse estágio, Joel? Qual é o caminho? O caminho é único, seguir as leis de Deus. Não tem outro caminho, né? A partir do momento que nós começamos a compreender como o universo todo funciona
não só as leis físicas, materiais, mas principalmente as leis morais, né, de amor, de caridade, de ajuda ao próximo, enfim, de tudo o que é o bem, né, nós estaremos no caminho para esta perfeição. Né? Nós somos seres perfectíveis. Isso. Nós precisamos, em razão do nosso egoísmo, das nossas dificuldades, né? Precisamos trilhar caminhos diferentes para que a gente possa alcançar a perfeição. Cristo dominava, né, inclusive a matéria, fazia água, né, virar vinho, tinha toda uma compreensão que hoje a química, a mecânica, a física quântica está começando a nos mostrar como algumas coisas podem funcionar, né? Como a Márcia disse, a quântica é um troço louco assim de se entender. Eu não consigo entender que um elétron pode estar em qualquer lugar, mas na hora que eu olho para um lugar, ele está lá. Isso é uma coisa... Cristo tinha todo esse domínio, né? Porque já era um ser muito próximo da perfeição absoluta, vamos dizer assim. Né? Para que a gente chegue a isso, a gente precisa vencer principalmente o nosso eu egoísta, o nosso eu vaidoso, o nosso eu orgulhoso, para que a gente possa, como Cristo fez, né, espalhar ao próximo, e principalmente a gente, né, tudo de bom, né, que a gente pode ter e pode ser. Márcia, estamos falando sobre o bem, sobre o mal, né? O bem está ao alcance de todos? Segundo a espiritualidade responde a Kardec, o bem é tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Está ao alcance de todos nos aproximar de Deus? E aí entendemos que Deus fala para todos, numa linguagem própria que cada um possa entender. Né? Não foi por outra razão que Jesus veio estar conosco na condição de alma encarnada na Terra, para que pudéssemos compreender. Falou por parábolas, traduziu numa linguagem corporal como se vive na Terra, para que aquele povo que ainda não tinha a percepção um pouco mais ampliada pudesse na prática entender o que é viver como um homem encarnado na Terra, sem se curvar aqueles anseios que nos levam ao domínio, ao poderio, à estratégia manipuladora, aos interesses pessoais, fazendo as recusas necessárias, escolhendo o bom caminho, a porta estreita que nos conduz ao bem e nos mostrando um roteiro de vida ali. Apesar de ter estado bem pouco tempo encarnado na Terra, em processo de exemplificação específica de forma mais clara, expoente para nós, ele viveu uma vida, uma história, como criança dentro de um lar, com uma família, um pai carpinteiro, exerceu uma tarefa, né, se sustentou a partir de sua profissão, de sua tarefa inicialmente, depois no tempo da pregação, sempre ensinou o certo, o bem, o acolhimento, o respeito, a forma de se comportar no mundo, amando os inimigos, trazendo uma versão nova do amor para todos nós, que até então não compreendíamos, eram os meus, os nossos, tudo para nós, e aí vem Jesus e vende tudo que tem e dá a quem nada tem e participa desse processo com a comunidade. Então é um convite novo, é uma forma diferente. Então está à mercê de todos? Jesus ali provou que está. É possível para todos? Jesus ali provou que é. E estava ali, para quem tenha olhos de ver, para quem tenha ouvidos de ouvir, para quem consiga compreender e se toque nesse processo. Uma fala tua fantástica que foi trazida no início é justamente com relação a esses questionamentos que fazemos individualmente. Onde é que está Deus numa criança que passa uma vida vegetativa em cima de uma cama e outra na opulência, na fartura e nas facilidades? Quando que essa criança que passa uma dificuldade extrema, se eu não entender uma continuidade de vida, uma vida futura, uma história pregressa, um tempo de reajuste ali, onde que essa criança está sendo beneficiada com a justiça e o amor de Deus? Onde está a bondade desse ser? Essa questão, ela é fundamental e mexe, nos paralisa. Quando a gente começa a refletir realmente acerca da religiosidade de Deus de forma diferenciada e a gente já amplia um pouco a nossa percepção, essas questões nos impactam. Onde eu encontro resposta para isso? Que filosofia, que proposta me ajuda a compreender um pouco mais essa bondade divina? E aí quando a gente
entende um pouco melhor a vida futura, a continuidade da alma, a reencarnação, entende também que aquela alma ali em dificuldade, ela terá uma oportunidade, que ela está ali muitas vezes também porque rogou ao Pai a oportunidade de uma experiência um pouco mais limitadora, para que ela pudesse aurir recursos internos que ela ainda precisa para o seu crescimento. É um processo individual, não é entre mim e ela, é entre ela e Deus. E às vezes eu não compreendo, porque a minha limitação ainda não me permite isso, a minha ignorância do bem ainda não me permite ver ali, naquele processo de dor, um crescimento, uma alma se reconectando e terá novas oportunidades ali na frente, com certeza. Pois é, sabe que uma das coisas que, na minha opinião, a doutrina espírita oportuniza é exatamente esta visão da oportunidade para todos. Da oportunidade para todos. E da responsabilidade, que é uma questão sempre presente e que Kardec também nos oferece quando ele faz mais uma, né? Aliás, o que Kardec sabia era perguntar, né? O que fazia era perguntar. O que ele perguntava, o que ele questionava, né? E aí na questão 636, ele pergunta o seguinte para a espiritualidade: são absolutos para todos os homens o bem e o mal? E a resposta: a lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Então vejam, na criação o bem é o normal, é o natural. Para que aconteça o mal, tem que haver a decisão de praticar o mal. Às vezes, claro, até inconscientemente, mas enfim. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. O que é esse grau da responsabilidade que pode variar de uma para outra pessoa, de uma para outra alma, Joel? O grau de responsabilidade é o conhecimento, né? A menor ignorância que o ser humano tem a respeito de todos os aspectos da vida. E um dos exemplos mais usados é que quando uma criança, por exemplo, né, ela tropeça e bate com a cabeça na canela de alguém, dói, né? Mas tu vai castigar a criança porque ela tropeçou, mal está aprendendo a andar, tu não vai castigar, né? Porque tu sabes que ali existe um ser em desenvolvimento que está aprendendo a caminhar e andar, né? Agora, a partir do momento em que um adulto, tomado de ira, né, e em razão de um egoísmo por alguma coisa, desfere um pontapé na canela de alguém, aí essa responsabilidade é muito maior, porque ele já está sabendo, né, a respeito do seu autodomínio ou não sabe, ele tem conhecimento de todas as coisas, as razões pelas quais ele deveria evitar aquele gesto e mesmo assim o faz, ele opta por agredir, quando ele poderia optar por tentar compreender, ter uma visão maior, mais global, né, e evitar fazer o mal. Mas a opção dele é o quê? O egoísmo dominante, a vaidade dominante, o orgulho dominante faz com que ele ceda ao impulso e faça, né? Ele tem conhecimento, ele tem a responsabilidade maior que aquela criança que tropeça e cai e machuca alguém, né? Então, o grau é esse, é o grau de conhecimento e de avanço que a gente tem. E isso só é permitido com muitas vidas, né? Ou melhor, muitas existências, já que a vida é única, né? Porque não se aprende tudo numa única encarnação. Então, quanto mais adiantado o espírito, menos mal ele faz, porque ele conhece mais o bem, porque ele conhece melhor as leis de Deus e avança mais rápido, né? Nós também chegaremos nesse ponto de, a partir da compreensão de muita coisa que está acontecendo, nós avançaremos mais rápido, porque a opção pelo mal não será mais, né, aquela que nós teremos. No mundo superiores, dizem os espíritos que o mal simplesmente não existe, né? Porque qualquer mazela que pudesse acontecer causaria muito escândalo, né? Porque as pessoas seriam perfeitas e nós, né, na nossa imperfeição, ainda aplaudimos para algumas coisas que nós entendemos como bem, na verdade são um mal, né? Então é um caminho ainda um pouco longo pela frente, mas vamos chegar lá. E esse mundo melhor está aqui no nosso planeta, no futuro do planeta, ou está em outros mundos? Aqui, este
Esse mundo melhor é nós que temos que construir. Deus nos outorgou o papel de co-criadores, ou seja, precisamos criar junto com Ele, né? E em razão do nosso livre-arbítrio e em razão do nosso conhecimento, nós estamos criando junto com Ele. Neste primeiro momento, talvez nós estejamos criando muito mais coisas materiais, avanços materiais, do que propriamente morais. Mas mesmo o desenvolvimento intelectual vai chegar um momento em que vai fazer com que nós tenhamos a necessidade da melhora moral, né? E isto acontece, já aconteceu em outras épocas da humanidade. Antigamente, executar alguém por alguma falha, alguma coisa, era normal. Hoje já causa espanto, né? Ainda que, graças a Deus, em poucos países existe a pena de morte, por exemplo. Mas hoje não é mais tolerável na grande maioria das nações. Antigamente era o comum, né? Então, houve um tempo em que a moral foi necessariamente superior à questão dos instintos, à questão do egoísmo, para que a gente pudesse progredir. Um dia nós seremos perfeitos. Não tem escapatória, vamos dizer assim, né? Porque nós vamos aprendendo com os nossos erros. Uma palavra que tu disseste que é extremamente importante é responsabilidade por aquilo que nós fazemos. Então, aquilo que sofremos hoje é a responsabilidade dos nossos atos de hoje e de ontem, né? E por isso a vida futura é muito interessante de a gente pensar e colocar nessa equação, né? Para que a gente possa realmente um dia ser o melhor que podemos ser. A questão da cocriação também está contemplada na 132, que é o encerramento da resposta, né? O toque definitivo. Definitivo não, mas que completa Sim. a resposta da espiritualidade da 132, que nos remete a isso. Deus impõe a encarnação para que possam chegar à perfeição, pela expiação ou pela missão. Não sem antes passar por todas as vicissitudes das experiências corporais, para que sejam habilitados a participarem da criação, para que tenham condições de serem co-criadores. Então, isso é o que Deus espera de nós, que um dia nós tenhamos esse avanço para participarmos também do processo da criação, sermos co-criadores. E acho que quando a gente, quando caminha para isso, nós estamos buscando, não é? Vencer o nosso próprio mal, abrir espaço para o bem, né? Porque também às vezes se compara o bem e o mal com a luz e a escuridão. E se diz que a escuridão é a ausência da luz ou a falta de luz. Se a gente abrir espaço para iluminar o nosso interior e os nossos caminhos, evidentemente que nós estaremos contribuindo para a formação de um mundo melhor. E aí vem a questão da moral e desse avanço que é enorme entre o avanço da tecnologia, por exemplo, e o avanço moral. O quanto avançamos em termos científicos, em termos tecnológicos, e ainda quanto atraso verificamos, muito do mal que nós estamos aqui comentando é fruto desse atraso moral. Por isso é preciso buscar esse equilíbrio, tomara que a gente, de alguma forma, contribua para continuar, pelo menos, a caminhada. Perfeito. E Deus nos coloca muito esse convite a exercer o papel de co-criadores na vida familiar, no contexto familiar. Enquanto educadores, pais, mães, educadores de todo nível, né? Avô que está ali no trato, às vezes, criando os filhos dos filhos também, e esse processo educacional todo. Aí quando se pensa, o jovem, a criança, ele não tem a percepção clara ainda do bem que está sendo colocado ali, quando há um certo estanque, as suas posturas equivocadas, há um afunilamento, um limite que é dado para que eles consigam atingir uma percepção num nível um pouco mais amplo. Aquele que está ali na condição de Deus, co-criador naquele momento, exercendo esse papel, está vendo além. Está vendo além aquilo que é necessário para a caminhada daquele indivíduo que vai florescer e vai precisar
ter a compreensão clara de algumas questões, porque daqui a pouco a gente não vai estar mais junto ali nesse processo, né? Então, realmente é um desafio, porque nesse processo todo, há falhas, há equívocos, há angústias, há dores, há culpas, há todo esse patrimônio passado conectado conosco ainda, porque não temos a grandeza do Pai, não somos deuses ainda, somos deuses em D minúsculo, exercendo um papel ali, mas já com uma compreensão de que, se eu falhar aqui e não exercer bem esse papel que a vida me coloca à frente por alguma razão, na condição de co-criador também, aquela alma pode cair de um precipício por conta da minha negligência, do meu equívoco, né, nos meus interesses pessoais, em detrimento, às vezes, do seu crescimento que é necessário ali. Então, um pai exerce muito essa tarefa no trato familiar. Um pai que eu digo de um modo geral, que abrange pai, mãe, avô, todo aquele que está num processo educacional dando direcionamento. Um professor, um evangelizador, todo aquele que tem a oportunidade de passar por alguém, por um jovem, por uma criança em desenvolvimento e está dizendo a ela o que ela deve ou não fazer, é, portanto, responsável por aquela alma, está impactando aquela vida e está possibilitando um afunilamento para que ela tenha diretrizes para o seu crescimento e seu sucesso. E quando a gente faz isso, a gente já está vendo um pouco além, e isso vai servir para a caminhada dela. Porém, aquele que recebe, e isso a gente vive no dia a dia, nós recebendo ali a chamada de atenção desse Deus, o afunilamento, a pedra que é colocada no caminho, a gente acha que está tudo errado, que aquilo ali é um mal, porém não temos a percepção ainda da grandeza daquele momento, da oportunidade de visão um pouco mais ampla, que aquele educador, que aquele trabalhador junto a Deus ali está trazendo para nós em termos de lucidez, para que possamos ter a compreensão. Então a dificuldade, a dor, os dramas, o que a vida nos apresenta em termos de processos difíceis ali para que a gente possa ampliar a percepção, é o amor de Deus nos colocando no colo para que a gente possa compreender um processo e assumir essa responsabilidade, como ambos falaram, né, diante da vida, né, o nosso papel, a nossa coerência. Então, vai chegar um momento em que a gente vai ter essa compreensão mais ampliada e a gente vai parar de jogar pedra no Pai, jogar pedra em Deus, pensando que está tudo errado e Deus não está sendo justo comigo naquele momento, naquele instante, né? Há que se caminhar um pouco mais para que a gente tenha essa compreensão. Aliás, o exemplo que a Márcia trouxe aqui, estamos nos encaminhando para o final, eu vou deixar a palavra final, a fala final com o nosso convidado especial, né? Da pessoa no precipício, que a gente vê prestes a se atirar e salva aquela vida. Salva aquela vida. E aí vem ao encontro de uma outra lição que esse estudo nos oportuniza. Não basta apenas praticar o bem. Não basta apenas não fazer o mal. É isso, né? É preciso praticar o bem. É isso. Não basta apenas não fazer o mal. É preciso praticar o bem. Se a pessoa quer se atirar, bom, não é da minha responsabilidade. Mas se eu posso evitar, então, eu posso não fazer o mal, mas eu tenho obrigação de fazer o bem. Aí vem a minha ajuda concreta para que, né, os espaços do bem possam ser ampliados. De uma ou de outra forma, nós estamos, e é isso que eu quero dizer para encerrar a minha participação, permanentemente conectados. Como nos ensinou André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Que nós estamos permanentemente conectados. Ele chega a usar a expressão atados, ligados uns aos outros. E esse é o nosso papel na construção do bem. Joel, verdade. Para encerrar. Para encerrar, eu vou me permitir a leitura, né, de um trecho de uma obra chamada Ação e Reação, né, de André Luiz, com o Chico contribuindo para que ela viesse ao mundo, vamos dizer assim, em que há dois personagens, vamos dizer assim, discutindo a respeito do que é o bem e o mal, né? É o Hilário Silva, que é um dos que estão aprendendo e caminhando, e com o Sanzio, que é o ministro da regeneração lá de Nosso Lar. E aí então o Hilário pergunta: amado instrutor, à face da gravidade de que a lição se reveste para nós, que devemos entender como sendo o bem e o mal? E aí o ministro responde: evitemos o mergulho no labirinto da filosofia, não obstante o respeito que a filosofia nos merece. Foi mais ou menos o que nós fizemos aqui, filosofamos. Né? Ele diz assim: é fácil conhecer o bem quando o nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei. O bem, meu amigo, é o progresso, é a felicidade, a segurança e a justiça
para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. E o que é o mal? O mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo, na vaidade, na insensatez, no orgulho que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Ou seja, o que é o bem, tudo de bom que eu quero para todo mundo. O que é o mal, tudo de bom que eu quero só para mim. Então a gente deixa de lado a filosofia e começa a usar isso aqui, a gente com certeza vai traçar o caminho das leis de Deus. Amai-vos uns aos outros, como o Mestre nos ensinou. Tá? Obrigado, Joel Dutra, pela participação, pela grande contribuição que deu para a gente tratar, né, ainda que em pouco tempo, de um assunto que é vasto, que é amplo, que é o que está à nossa frente, né, por toda a nossa caminhada e nas nossas construções individuais, porque somos seres individuais, mas não somos individualistas. Exato. Na nossa caminhada individual, mas coletiva também. Obrigado, Márcia. Obrigada. Obrigado aos nossos telespectadores que nos acompanharam em mais esta edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. O Despertar Espírita termina aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.